Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Irmão, estava meditando. Qual é o mais importante? Inteligência, sabedoria, ser conhecedor da palavra de Deus de capa a capa. Qual é o mais importante? Eu vou dizer essas três coisas, qual é o mais importante. Mas existe uma coisa mais importante ainda do que essas três coisas. Eu só vou revelar no final. Inteligência a gente adquire quando a gente lê livros, a gente estuda, né, na escola, faculdade. Então a gente adquire, né, inteligência, a gente fica mais inteligente, assim como tem muitos homens no mundo inteligentes. Você pode ver que você fala assim, ó, qual a diferença de sabedoria para inteligência? É muito grande. O inteligente, ele sabe aquelas coisas que ele aprendeu no livro, entendeu? Mas às vezes não aplica na sua vida. E a sabedoria, ele tanto faz no mundo como aplica na sua vida. Eu vou dar um exemplo. O inteligente, ele sabe muita coisa do mundo, né? Tecnologia, entendeu? Sabedoria dos livros. Ele sabe muita coisa, mas não aplica a sua vida. Como, por exemplo, um cara inteligente, de repente é um cara que fuma, que bebe. Esse cara não tem realmente sabedoria. Porque a sabedoria, ele aplica para a sua vida, sabendo que aquilo faz mal. Então ele é apenas um cara inteligente. Assim como grandes pessoas, o mundo coloca como gênios. Entendeu? Eu vou fazer um vídeo também falando por que as pessoas são gênias. Muita gente não percebe isso. Eu já fiz um vídeo antes, mas está entre outros temas também. Agora eu vou fazer um tema só específico falando por que as pessoas são dadas como gênios. E é tremendo o que eu vou dizer. Então essas pessoas que são inteligentes porque estudaram aquilo, tal, mas não querem aplicar na sua vida. Entende? Uma pessoa que é dado como gênio, às vezes, entendeu? Ele é um fumador, ele é um cara que às vezes usa até drogas e dizem que o cara é um gênio. Bom, tudo bem. Sabedoria você aplica na sua vida, entendeu? Inteligência para sabedoria. Agora, o conhecedor da palavra de Deus, né, quando a pessoa conhece muito a palavra de Deus, não quer dizer que o cara seja um cara totalmente espiritual, não. Tem muita gente que estuda a palavra de Deus, vai até certas igrejas onde tem um pastor sábio, entendeu, que prega a vida dele, e o cara aprende, ele vai adquirindo conhecimento da palavra. Aí o cara fica entendedor. Então é muito importante que a pessoa ser um conhecedor da palavra de Deus, justamente para refutar certas seitas, certos falsos crentes que querem inventar o outro evangelho, né, que seja anátema, que seja amaldiçoado, como diz a palavra de Deus, porque ninguém pode mudar o evangelho. Então, se você for analisar entre inteligência, sabedoria e conhecedor da palavra de Deus, eu estou abrindo esse parênteses com conhecedor da palavra de Deus, porque existe aquele sábio, mas existe aquele cara que é muito conhecedor. Isso não quer dizer que o cara seja espiritual. Tem muita gente que estuda a mesma palavra de Deus, mas o cara não é espiritual. Agora eu vou te dizer qual é o mais importante de tudo. Não é ser inteligente, não é ser sábio, não é ter sabedoria, ser sábio, não é ser conhecedor da palavra de Deus. O mais importante de tudo é ter unção. Porque se você não tem unção, você não atinge as pessoas. Deus não revela coisa para você, porque você apenas tem conhecimento da palavra de Deus, mas você não tem unção de Deus. Aí você pergunta, então como é que eu adquiro unção da palavra de Deus? Né? Na palavra, como é que eu consigo, sabe, transmitir unção para as pessoas? Irmão, unção é uma coisa que você vai adquirir quando você tiver uma vida no altar de Deus, quando você se santificar, quando você buscar Deus de coração e alma e corpo, quando você realmente se entregar totalmente ao Senhor, for uma pessoa totalmente convertida, quando você fala, entendeu? Parece que sai fogo da tua boca, espiritualmente falando, né? E atinge as pessoas. As pessoas também têm o Espírito Santo. Então você cria uma labareda naquela pessoa. A pessoa já tem aquele foguinho dentro dela.
Quando você joga, você incendeia aquela pessoa. A pessoa, opa, esse pastor aí, esse pregador, esse homem, irmão, esse homem de Deus é diferente. Então você atinge aquela pessoa. E o que eu tenho visto hoje em dia são várias pessoas sem unção de Deus, falando, sabe, fala, explica, ora, mas você não sente nada. Por que não sente nada? Porque a pessoa não está com a vida no altar de Deus. A unção é um cartão, como se fosse, é um selo, como se Deus dissesse assim, ó, esse aí é meu, esse aí está no meu altar, esse aí é homem ou mulher de Deus. Entendeu? Então quando você ouvir a palavra de Deus, você não sentir nada. Estou dizendo você que tem ligação com Deus, que tem comunhão com Deus, estou dizendo qualquer um. O mundano vai sentir mesmo. Vai na igreja, tá lá, se o pastor está pregando lá, ele pode até reconhecer, Jesus faz isso, tal. Mas ele sentia a unção de Deus, ele sentia mesmo. Porque, como eu falei, quando o pastor é ungido mesmo, ele solta a labareda, ele incendeia os crentes que estão um fogo pequenininho, que estão desanimados, sabe? Aí ele começa a incendiar aquela pessoa começa a ser renovada. É por isso que é importante mais a unção do que o próprio conhecimento. Porque não adianta, cara, conheço um monte de pastor que tem conhecimento demais da palavra de Deus, mas quando fala você não sente nada, parece uma geladeira. O que adianta isso? O mais importante é a unção. Entendeu? E Deus vai revelando a sua palavra a essa pessoa. Eu não quero dizer, a pessoa não precisa ser um expert para poder pregar a palavra de Deus. Não precisa ser um expert. Tem que pelo menos ter a unção de Deus, entendeu? Um português que dê para transmitir, né, a palavra e pronto. O que nós vemos hoje em dia, qualquer pessoa quer falar de Deus, quer falar da palavra de Deus, e você vê que não tem capacidade também, e também não tem unção de Deus. Entendeu? Hoje em dia o que mais tem, as pessoas até, tipo assim, eu faço às vezes quando uma explanação da palavra de Deus no WhatsApp, às vezes eu coloco uma música de fundo que eu gosto, tal, mas é porque o WhatsApp, para não ficar aquela coisa seca, mas eu não gosto de música de fundo. Por quê? Para não emocionar a pessoa que vai ouvir a palavra. Entendeu? Aí acontece. É o que muitos desses têm feito em oração, colocando música de fundo, tem feito na pregação, botando musiquinha de fundo para emocionar. Por quê? Porque não tem unção. Então, quando você vê pregadores botando musiquinha de fundo, entenda que isso é um subterfúgio para ele poder pregar a palavra e você sentir alguma coisa. Claro, o máximo que você vai sentir é emoção. Estou emocionada, ou emocionado, né? Mas unção de Deus mesmo, a gente não precisa de nada, de artifício, a gente não precisa de subterfúgio nenhum para pregar a palavra, de apenas abrir a nossa boca, mais nada. Você tem unção de Deus, a unção vai atingir a pessoa e a pessoa vai entender, a pessoa vai ser renovada, porque é assim o Espírito Santo age. Quando você coloca uma música de fundo, você está querendo ajudar o Espírito Santo a convencer a pessoa, a renovar a pessoa. E Deus não precisa de ajuda de ninguém. Apenas que nós abramos as nossas bocas e falemos da santa palavra de Deus. É só isso que Deus pede. E hoje em dia nós vemos tantos artifícios, tanta manobra para prender as pessoas. O irmão lá não tem unção, então mete uma música de fundo. A maioria das pessoas que colocam música de fundo é porque não tem unção de Deus. Presta bem atenção nisso nas próximas pregações. E você, claro, tem pregador que chega lá, o cara vai pregar, já tem uma pessoa que botar uma música, o cara fica meio constrangido de pedir para ele parar e deixa rolar. Também tem essas coisas na igreja. Agora, se eu vou explanar, dar uma palavra, não sou pregador, mas se eu vou falar da palavra de Deus, eu peço para a pessoa, antes de começar, eu prefiro que não tenha música de fundo. Tá bom? Não toca nada, você vai sentar e vai ouvir a palavra de Deus também, porque quem está tocando ali não fica ligado na palavra de Deus. É um absurdo, entendeu? Os músicos não ouvirem a palavra de Deus. Mas também essa palavra, entendeu? Que a gente possa entender o que é inteligência, sabedoria, conhecedor da palavra de Deus e o principal de tudo, a unção de Deus. Qual é o melhor para você? Tá bem? Fica aqui essa pergunta, você possa entender essa diferença, que Deus possa te abençoar nesse dia, em nome de Jesus.